Bem-vindos, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos à viagem que preparamos para que todos possam desfrutar de mais conhecimento, de novas técnicas de autocontrole. A mediunidade, meus filhos, ou a sensibilidade extrasensorial não tem nada de exótico ou de extravagante ou de diferente, em que somente os lunáticos ou alguns especiais, privilegiados ou nem tanto possuem. É como qualquer outro sentido. A percepção sensorial é inerente a todos os seres humanos e também a alguns tipos de animais. A diferença está no quanto esta sensibilidade é desenvolvida em algumas pessoas e em outras não. Essa é a grande diferença. E este grau de desenvolvimento, ele pode se dar de várias formas. Primeiro, a pessoa já pode nascer com ele bem desenvolvido, já que o espírito reencarnado é uma alma velha e que ao longo das suas vidas passadas simplesmente foi aprimorando as suas habilidades sensoriais. Depois, temos também aquele grau em que a pessoa percebe algumas habilidades que não dizem respeito aos seus demais sentidos, como, por exemplo, ver, ouvir, cheirar, ter gosto, tato, e que não se enquadra em nada do que possa ser catalogado pela sua ciência no estágio atual em que ela se encontra. Aí, dessa forma, a pessoa ouve vozes, quando não tem ninguém falando por perto, vê vultos de pessoas que já desencarnaram, vultos que podem ser desde aqueles nevoados até outros materializados, tem o poder de mover objetos, de ligar ou desligar aparelhos eletrônicos, psicografa, realiza pinturas maravilhosas quando jamais se pegou num pincel, realiza pequenas ou grandes curas pelo simples toque das mãos. Ou, às vezes, não acontece nada disso, mas quando adormece, tem desdobramentos, trabalha sem parar durante o tempo em que seu corpo descansa. Então, estas e outras habilidades são facilmente desenvolvidas sem envolver muito esforço, porque elas já vêm com a pessoa. E aí, quando encontra algum tipo de resistência naquele que não quer aceitar a sua mediunidade, aquele que não quer reconhecer que ele tem um dom extrasensorial, então essa sensibilidade vai se manifestar à revelia da vontade do seu portador. E aí a gente vê muitos casos de pessoas que eram normais e que de um momento para outro enlouqueceram, né? Se perderam, não falam coisa com coisa, porque na verdade não reconheceram a sensibilidade da qual eram portadores, não trabalharam essa sensibilidade, e engana-se quem pensa que essa sensibilidade só é trabalhada nos centros espíritas, porque não é. Porque se fosse assim,
antes da codificação, como que seriam os médiuns? Se fosse assim, o espiritismo, que representa 0,002% da religiosidade do planeta, o que seriam das outras pessoas? Então, não é só nos centros que se desenvolve. E, por último, a pessoa pode desenvolver essas aptidões que são inatas no seu ser, que ela percebe que tem alguma coisa de diferente, mas que nunca trabalhou. E ela, por si só, começa a desenvolver. Às vezes ela não sente nada. Ela fala assim, olha, eu não sinto nada. Eu não falo, eu não vejo espírito, eu não escuto, eu não sei fazer nada. Mas ela tem dons que ela não percebe que são dons mediúnicos. Ela tem dons de acalmar, ela tem dons de curar, ela tem dons de interpretar sonhos. São mediunidades. Então, através de treinamentos, de persistência, de muito trabalho no bem, essas habilidades sensoriais, elas se desenvolvem da mesma forma que outras habilidades dos seus sentidos. Por exemplo, uma pessoa que enxergou a vida inteira, que de repente perde a visão. O que acontece? Ela começa, né, a trabalhar a percepção tátil. É como se ela passasse a enxergar pelas mãos. Ela desenvolve essa habilidade. Ou então, uma pessoa que o seu trabalho é um trabalho, por exemplo, de degustar vinhos, degustar café, por exemplo, e ele cria a habilidade na sua boca que ele é capaz de detectar aromas, os menores sabores diferentes que estão contaminando aquela bebida que deveria ser pura ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, o que nós queremos que os senhores entendam é que não há mistério em nenhum dos modelos existentes, nenhum. Diferente do que as pessoas pensavam até pouco tempo, a mediunidade não é privilégio de alguns. Ela é inerente a todos. Porém, é uma missão totalmente destinada ao trabalho, ao serviço do outro, né? A transcendência. Então, nem todos conseguem lidar com isso. As pessoas acham muito difícil lidar com isso, de doar-se, né? E é por isso que nós sempre falamos, a pessoa não pode estar médium. Ser médium somente no dia que vai à casa espírita, ela só pode dar passe dentro da casa espírita, ela só pode socorrer um enfermo dentro da casa espírita, não. Ou ela é médium, ou ela não é médium. Não se está médium. E é assim, como todo órgão que não se usa, né, como toda habilidade que não se pratica, o órgão pode acabar por se atrofiar, né, e deixar de fornecer o que dele se espera. A habilidade que não é praticada perde a maestria, né? Então, é por isso que aquele que tem consciência destas habilidades extrasensoriais do qual ele é portador, que o Pai lhe concedeu, deve colocar-se ao serviço da luz. Aprimorar essas habilidades, cuidar, zelar para que tenha dela um ótimo aproveitamento. E é importante lembrar que todos serão chamados a responder sobre o que fizeram dos dons que Deus lhes concedeu. O que fizeram dos dons que Deus lhes concedeu?
E a resposta, meus irmãos, a resposta não poderá jamais estar centrada em torno do próprio ser, mas ela tem que ser direcionada a toda a humanidade. Então, ser médium é, antes de tudo, ser um trabalhador. É estar como mediador, estabelecendo conexão entre dois planos dimensionais. É ser o arauto entre dois mundos. O instrumento divino de comunicação entre vivos e os ditos mortos. Então, abençoado seja toda a mediunidade. Abençoado seja todo ser humano que se coloca a serviço da mediunidade cristã. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui para ajudá-los a se desembaraçarem de alguns véus que lhes encobrem o brilho cristalino da mediunidade, que muitas vezes embaça a mediunidade, não permitindo que ela possa render tudo aquilo que ela tem capacidade de render. E é por isso que se faz mister centrar-se na limpeza e purificação da glândula pineal, deixando-a mais cristalina, a fim de que ela, como se fosse um espelho, possa refletir tudo que a consciência a ela apresentar. É essa glândula que vai servir de instrumento para que as entidades extrafísicas possam usar o seu aparelho como canal de comunicação. Porém, esse nosso propósito não é um trabalho de um dia para uma noite, e é muito menos trabalho para poucas horas em que estaremos juntos. Não é nesta noite, não são nessas horas que se vai obter os resultados esperados. Mas espera-se que cada um dê a sua contribuição através de sons específicos, sons binaurais, sons fractais, de frequência teta. Nós os ajudaremos no processo de iniciar a descalcificação dessa importante glândula e higienizá-la o máximo que pudermos. A continuidade do processo é responsabilidade de cada um dos interessados, uma vez que envolve dietas alimentares saudáveis, pensamentos elevados, chakras alinhados e, é claro, a prática constante do bem. Então, meus queridos irmãos, que o divino médium de Deus, o Cristo cósmico universal, possa amparar a todos, iluminar os seus corações, iluminar os seus chakras e predispô-los ao trabalho que pretendemos realizar nesta noite. Muita gratidão pela presença de todos e tenham todos uma boa viagem. Eu sou o Seta Branca. Tenho dito e câmbio final.